Gente, a questão aí do mercado da bola do São Paulo, né? Vamos começar falando então do Arboleda, ok? O São Paulo deve negociar o Arboleda com o Santos. É bem provável, já tem uma conversa. Não tinha conversa até antes de ontem e já começou a ter uma conversa a partir de hoje. Acho que ontem e hoje já começaram a conversar nessa possível negociação do Arboleda com o Santos, tá ok? E aí pode haver uma troca com um jogador do Santos, tá ok? O pedido foi do técnico Cuca. O Cuca entende que o Santos está com uma defesa muito frágil no Santos e pediu ao Santos para que pudesse trazer o Arboleda. E aí o São Paulo tem interesse em um jogador, né, do Santos. E aí as conversas estão começando agora, tá? Essas conversas começaram ontem. E aí pode rolar uma troca com um jogador do Santos que já eu vou contar para vocês qual é o jogador que o São Paulo tem interesse no Santos. Você vai ficar sabendo aqui, tá? O Rodrigo está perguntando sobre o patrocínio da XP. Bom, vamos lá então. Deixa eu só agradecer aqui o Pix do José Ferreira da Silva. Mandou um Pix de R$10, está concorrendo à blusa do São Paulo Futebol Clube, tá? Você está concorrendo a essa blusa linda aí do São Paulo, da época da IBF Formulários. Daqui a pouquinho eu vou pegar ali para mostrar a blusa ao vivo. Então, vamos continuar falando então desse meia argentino que o São Paulo está conversando. E agora eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu tenho uma dúvida, tá? Existe essa conversa da troca do Arboleda pelo Roleiser, tá? A conversa. Porém, o meia que eu estou dizendo, da informação que eu tenho, não tem nada a ver com o Roleiser. Não tem nada a ver com a possível troca de Arboleda e Roleiser. É um outro meia argentino, ok? E pela informação que eu fui buscar, é um possível meia do River Plate. Eu não acompanho o River Plate. Não sei quem pode ser. Não tenho nomes. Eu acho que vocês acompanham mais o futebol argentino do que eu. Então eu não posso nem aqui chutar quem possa ser o jogador, né? Mas aqui, a mesma pessoa que me trouxe todas as informações aqui, tá? Todas as informações do Vitor Sá. Vocês ficaram sabendo aqui em primeira mão, aqui no canal, em primeira mão do Vitor Sá. Eu trouxe todos os detalhes aqui, antes de todo mundo. Antes de todos os meus amigos jornalistas aí, tá? Antes do Gabriel Sá, antes de todo mundo aí. Eu trouxe a informação do Vitor Sá com detalhes. 3 anos e meio de contrato, 700 mil de salário. Eu trouxe aqui para vocês, certo? 700 mil de salário. Todo mundo falou que era papo furado. Imagina, São Paulo não vai fazer contrato com um jogador de 32 anos de idade, 3 anos e meio de contrato. Lembra? A galera ficou me criticando aí na live. O que aconteceu 2 dias depois? Se confirmou a minha informação, tá? Gente, a questão aí do mercado da bola do São Paulo, né? Vamos começar falando então do Arboleda, ok? O São Paulo deve negociar o Arboleda com o Santos. É bem provável, já tem uma conversa. Não tinha conversa até antes de ontem e já começou a ter uma conversa a partir de hoje. Acho que ontem e hoje já começaram a conversar nessa possível negociação do Arboleda com o Santos, tá ok? E aí pode haver uma troca com um jogador do Santos, tá ok? O pedido foi do técnico Cuca. O Cuca entende que o Santos está com uma defesa muito frágil no Santos e pediu ao Santos para que pudesse trazer o Arboleda. E aí o São Paulo tem interesse em um jogador, né, do Santos. E aí as conversas estão começando agora, tá? Essas conversas começaram ontem. E aí pode rolar uma troca com um jogador do Santos que já eu vou contar para vocês qual é o jogador que o São Paulo tem interesse no Santos. Você vai ficar sabendo aqui, tá? O Rodrigo está perguntando sobre o patrocínio da XP. Bom, vamos lá então. Bom, vamos lá, pessoal. Como que está a situação do name rights do São Paulo? Lembrando que o São Paulo acabou de contratar um diretor de marketing, ok? Aliás, um baita de um diretor, muito competente. Ele é responsável pela divulgação do TikTok aqui no Brasil. É um cara extremamente competente, tá? Então, o São Paulo pode se dar muito bem com esse diretor de marketing. Só que, o que acontece? Tem a XP, tem a BID, que não está descartada para o name rights do São Paulo, ok? Tem mais um banco, que também está nesse meio, né? Nessa forma aí de name rights, tá? Patrocínio para name rights. Por que o São Paulo ainda não fechou com nenhum dos três? Primeiro, porque tem que apresentar o projeto para o diretor de marketing que está chegando agora, certo? E o São Paulo também estava viabilizando uma negociação que talvez não dê muito certo com a XP. Por quê? O São Paulo queria, como exclusividade para a XP, fechar com o São Paulo no name rights, o São Paulo pegar um empréstimo com a empresa, uma parte desse name rights à vista, para fazer fluxo de caixa e contratações. Só que o jurídico do São Paulo está analisando se isso não pode causar nenhum imbróglio, se de repente o São Paulo faz uma entre aspas, aí uma troca de favores, né? Fecha com a XP, nos valores parecidos com o que a BID apresentou ao São Paulo, só que a XP empresta um dinheiro para o São Paulo
entendeu? Para fazer um fluxo de caixa e fazer contratações. O São Paulo quer contratar mais jogadores, o Dorival pediu, o Dorival pediu 6 reforços ao São Paulo, não foi nenhum, tá? E detalhe, o Dorival vai falar que não pediu ninguém, tá? Vai falar que não pediu ninguém, mas ele pediu 6 reforços, tá ok? E aí o São Paulo está viabilizando essas negociações, então precisa ter um certo cuidado nesse sentido, tá? Ó, o Renato Oliveira mandou um... Beleza. E o São Paulo respondeu se tem interesse na contratação de Alanzinho, meio atacante revelado no Palmeiras, hoje com 26 anos de idade e livre no mercado depois de 3 temporadas e meia muito boas com a camisa do Moreirense em Portugal. Não sei se você vai lembrar do Alanzinho, ele era chamado de Alan e vestia a camisa 10 do Palmeiras nas categorias de base. Nunca atuou profissionalmente no Verdão, apesar de ter vencido uma série de títulos na base. Acabou sendo emprestado para o Guarani, para o Operário e também para o Sport, até se mudar. Primeiro por empréstimo e depois em definitivo para o Moreirense. Última temporada de 34 jogos, 5 gols e 5 assistências, titular absoluto. O fato de ter só 26 anos de idade e estar livre no mercado permitiria ao São Paulo contratá-lo sem gastar absolutamente nada, exceto salários que estão longe de ser uma enormidade. Mas a diretoria do São Paulo tem outros planos. Abre aspas para um dirigente importante do departamento de futebol tricolor: não temos nada com esse atleta, pode cravar. Jogador que, na sua passagem pelo Moreirense, somou 141 jogos, 25 gols e 25 assistências. Existe uma possibilidade real de o Alanzinho permanecer em Portugal, dessa vez jogando por um clube maior. Você gostaria do Alanzinho? E você, torcedor do São Paulo, que tipo de reforços você acha que o São Paulo precisa para essa janela da metade do ano? Já uso o espaço para comentário. Só nesse... Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Vamos seguindo aqui, agora vamos entrar aí na pauta de São Paulo Futebol Clube. Comentamos com vocês aí que a gente comentou sobre 2 jogadores específicos do São Paulo, que são do time principal, né, do time de cima, e que iriam descer para jogar aí os jogos do Sub-20, nesse período aí de Copa do Mundo, né? Só que o Dorival pediu, tá? Não foi só 2 jogadores, pediu para 6 jogadores aí, né, que frequentam ali os treinos, os jogos do time de cima, para retornar para a base, para continuar jogando, tendo minutagem, ganhando ritmo de jogo. 6 jogadores, tá? Segundo Alexander Vieira, o Dorival pediu para 6 jogadores voltarem para o Sub-20 durante as férias, para terem mais rodagem e maturação. O Nicolas, TT, Jordney, Pedro Ferreira, Luca e Igor Felisberto. Eles terão continuidade até o retorno das férias nos profissionais, como eu repercuti com vocês, sobre o Luca e o Nicolas a gente já tinha comentado anteriormente, né? Só que não vão ser só eles, vão ter mais 4, né? 6 aí totalizando garotos que vão voltar para a base para continuar jogando aí nesse Brasileirão e Paulistão, que é os 2 campeonatos que o São Paulo disputa aí nesse momento da base, né? Que os garotos vão ter férias nada. Jogar, rapaz. Entendeu? Não tem jogo no time principal, vai jogar na base. Entendeu? Vai ganhar minutagem, vai manter ritmo de jogo, vai ser assim até o dia 17. A partir do dia 17, começam os treinos, aí todo mundo volta a treinar aí com o Dorival para essa intertemporada que vai ter, né? Então, de férias mesmo, só os jogadores mais experientes, né? Porque os mais jovens aí, os que têm idade para jogar na base, todo mundo vai descer e vai dar, evidentemente, aí uma baita de uma fortalecida no time do São Paulo de base, né? Que desde que o Alan Barcelos aí foi embora, o time definhou, caiu pra caramba, né, cara? Mais perde do que ganha. E evidentemente que todos esses jogadores aqui vão dar uma incrementada aí nesse time do Júlio Batista, né? Por Pedro Ferreira, Luca, Igor Felisberto, com certeza vão trazer mais qualidade aí para o time do Alan Barcelos, que vinha aí em frangalhos, né? Venceu até, né, o primeiro jogo no Brasileirão, venceu agora o último jogo contra o Santo André com gol do Rian Francisco, né? Mas o começo dele foi muito ruim de trabalho, né, do Júlio Batista, mas só o começo que ele conseguiu fazer um grande trabalho aí na base do São Paulo, e agora vai ter esses crias aí para poder aproveitar no Sub-20 até a representação, que acontece daqui 10 dias, né? No dia 17 aí, hoje é 7, faltam mais 10 dias aí de férias para o elenco do São Paulo, tá bom?
Vamos seguindo aqui, meu parceiro. Ó, bora falar isso já sobre esse negócio aí de troca entre São Paulo e Botafogo. A torcida de São Paulo ficou pé da vida com esse negócio. Pelo menos uma parte importante aí da torcida não gostou, né? Vendo a repercussão. Porque realmente é algo bem ruim para o São Paulo, na visão da grande maioria aí, pelo menos, tá bom? Vamos lá, o Alexandre Vieira traz aqui mais alguns detalhes, tá? Sobre essa possibilidade aí de Ferrarese pelo Newton. Tá aí, ó. Segundo Alexandre Vieira, o São Paulo ainda sugeriu a troca de Ferrarese por Newton em definitivo com o Botafogo, mas ainda não foi colocado oficialmente na mesa. O tricolor aguardava que o staff do jogador conseguisse uma liberação, mas o clube carioca está irredutível e quer grana, né? Resumindo, quer vender o jogador de forma definitiva aí. Com isso, diante desse cenário, o Rui Costa sugeriu a cessão em definitivo para saber a temperatura de um aceite está no aguardo. Com dificuldades financeiras, o Botafogo entende que o Newton tem potencial para uma venda e dá preferência para o dinheiro. Então vamos lá. Vamos lá. As informações que a gente tinha do Newton, né, a gente tem que voltar um pouco atrás para contextualizar. Qual que era? O São Paulo tinha avançado com o Botafogo por empréstimo e que estava na dúvida ali sobre a questão do valor, né? O São Paulo queria colocar 3 milhões de euros na obrigação de compra, né, que era o empréstimo com obrigação de compra, e o São Paulo queria colocar 3 milhões de euros na obrigação de compra. O Botafogo queria colocar 5 milhões de euros na obrigação de compra. Foi a informação que trouxe o Alexandre Vieira, que tinha essa divergência aí. O São Paulo queria pagar 3, o Botafogo pediu 5. Né? Aí agora sai a informação de que o Botafogo está irredutível, né, para liberar o jogador, porque eles querem grana, eles querem vender o jogador de forma definitiva, porque vai lembrar que o Botafogo está um caos total, transfer ban, faz até sentido, né, até coerente o Botafogo querer vender o jogador de forma definitiva, porque é melhor para ele vender de forma definitiva do que emprestar para o São Paulo. Essa é a questão clara. Né? Não dá para a gente aí fechar os olhos para isso. Diante do cenário que o Botafogo só quer vender de forma definitiva, o Rui Costa sugeriu trocar pelo Ferrarese para saber a temperatura, né, de um aceite aí está no aguardo. Bom, eu não sei se essa temperatura aí, né, sabe a temperatura do Botafogo, né, se eles ali gostam da ideia, ou se é a temperatura da torcida, porque se for da torcida, a temperatura foi a pior possível. Né? Acho que eu não vi quase ninguém comentando aí que seria um bom negócio para o São Paulo. A grande maioria dos comentários eu vi de pessoas reclamando dessa possibilidade de troca Ferrarese por Newton. Tá? O Newton pode vir para o São Paulo, pode ser um reforço importante, pode jogar bem. O técnico Dorival Júnior que pediu, né, pode ser que ele consiga jogar bem por conta disso, né, porque o técnico quer o jogador. Mas, cara, com todo respeito, o Ferrarese é um jogador melhor. Entendeu? Acho até que é mais jovem, não tenho certeza, mas acho que o Ferrarese é mais jovem. Tá? E um tá em alta no mercado, que é o Ferrarese, o outro tá em baixa, que é o Newton. A torcida do Botafogo detesta o Newton. E o Ferrarese é titular da zaga do próprio Botafogo. A torcida do Botafogo tá adorando o Ferrarese lá. Entendeu? O que é bom, né, para poder valorizar ainda mais o jogador. Pega os comentários aí de torcedores do Botafogo sobre essa possível troca aí. Eu vi algumas páginas do Botafogo repetindo a informação. Pô, os caras estão loucos, onde eu assino? Meu Deus do céu, tem que fechar para ontem antes que o São Paulo desiste. É só comentário assim, cara, porque eles sabem que seria um baita negócio pro Botafogo e um péssimo negócio pro São Paulo. Entendeu? Apesar de um ser zagueiro de ser volante, o Ferrarese é um jogador melhor do que o Newton. Entendeu? Isso é um fato. Isso é um fato. Não significa, né? Isso não anula o fato de que o Newton pode jogar no São Paulo, pode jogar bem, isso é importante. Pode acontecer isso, cara. Não é só porque o cara tá mal no time que ele não serve pro outro. O Arthur tá mal no Botafogo, tá bem no São Paulo. O Ferrarese mesmo, cara, vinha sendo muito criticado no São Paulo, perdeu espaço, foi o Botafogo a titular. Não é só porque o cara às vezes tá embaixo no time, não tá legal, que ele não serve. Não, muito pelo contrário. Às vezes só a mudança do ambiente já consegue mudar ali o status de um jogador dentro de um elenco, dentro de um time, isso acontece. Né? Arthur e Ferrarese é a maior prova viva disso. Entendeu? E quando a gente fala isso aí, de não ser um bom negócio para São Paulo, não significa que o Newton não possa ser importante. O cara pode chegar e jogar bem. Né? Pode acontecer isso. Agora, eu acho uma bizarrice grande aí, e pelo jeito a grande maioria da torcida de São Paulo também não concorda nem um pouco com essa possibilidade aí. Né? Concordo nem um pouco com essa possibilidade
Enfim, eu acho, tá? Só achismo, nada mais que isso, que o São Paulo vai dar uma recuada em relação a essa troca aí por conta da repercussão negativa. Eu acho, tá? É só achismo aí, palpite. Claro que se tem uma coisa que não dá para confiar é na diretoria do São Paulo e no Rui Costa, né? Para eles fazer mais um péssimo negócio, rapaz. É daqui para ali para eles fazer um negócio aí ruim, mais um, né? Não dá para confiar nesses caras de maneira nenhuma. Mas eu acho, tá? Tô com a sensação aí de que eles vão dar uma pisada no freio por conta da repercussão negativa, né? Vamos ver. Aí, bom? Até porque o Alex Oliveira botou que o São Paulo não colocou isso na mesa ainda, como uma proposta, né? Mas para saber a temperatura. Só que eu não entendi se é a temperatura da torcida, da repercussão popular, ou se é a temperatura por parte do Botafogo. Não entendi isso, né? Mas, enfim, vamos aguardar aí novidades sobre essa situação, beleza? Rapaziada, aqui, já uma noite 6, já para ficar preocupado. Alexander Vieira. O Vitor Sá foi titular e peça importante no vice-campeonato russo do Krasnodar, mas perdeu as últimas 8 rodadas por uma lesão no quadril. Tava demorando, né? Tava demorando aí, tava demorando sair algo nesse sentido. O cara nem chegou e já vem machucado, tá? Ele era titular lá, segundo o Alexandre Vieira aqui, peça importante, só que ele perdeu os últimos 8, tá? Os últimos 8 jogos, as últimas 8 rodadas por uma lesão no quadril. Aí vai entrar aquela coisa que a gente comentou sobre o contrato longo, né, cara? De você dar um contrato muito longo aí para um jogador de 32 anos. E claro que quanto mais o jogador fica mais velho, mais ele tá ali sujeito a lesões, né? Por conta da idade. Né? Claro que todo jogador, independente de idade, se machuca, mas quem é mais velho aí está sujeito a ter mais lesões, né? Demorar mais para se recuperar por conta da idade, isso é uma coisa bem clara. E o cara já está aí com uma lesão no quadril, né? Perdeu 8 jogos do campeonato russo, os últimos 8 jogos, né? Complicado. Talvez seja por isso que o Rui Costa contratou ele, né? Porque combina bem com o que é o São Paulo hoje. Convenhamos, né? Enfim. Ainda sobre Vitor Sá, que é o primeiro reforço do São Paulo para o meio do ano, segundo o UOL, a família São Paulina foi decisiva para o acerto de Vitor Sá. Familiares do atacante são torcedores declarados do clube e aguardavam ansiosamente por novidades sobre essa negociação, já que enxergavam a possibilidade de Vitor Sá atuar no Morumbi como a realização de um desejo antigo, né? Até comentei já sobre isso, né? Quando o São Paulo estava negociando com ele, tem um vídeo, né? Ele participando de uma entrevista que ele fala, né, que o pai dele é São Paulino, que a família dele torce para o São Paulo, e ele fala, né, que se um dia jogasse no São Paulo para realizar o sonho da família seria algo legal, e ele vai realizar esse sonho porque o São Paulo fechou já aí com ele, e isso aí pesou também na decisão do Vitor Sá aceitar jogar no São Paulo. É claro, né, que a proposta do São Paulo foi para ele espetacular, né, por 700 mil por mês, 2,3 milhões de luvas e 3 anos e meio de contrato. É claro que muita gente vai falar, pô, que negócio de família, torcida do cara vai receber um contrato absurdo. Isso é verdade. Uma coisa acho que não anula a outra. Claro que o que vai falar sempre mais até o contrato do cara, o que o clube oferece, né? Claro que o São Paulo oferecer 100 mil reais para ele, não ia aceitar, né? São Paulo oferece 100, o time oferece 500, ele vai porque paga 500. Isso é uma coisa bem clara, né? A gente também não é inocente a esse ponto aí. A gente também não nasceu ontem, entendeu? Mas é um fato também que a família dele torce para São Paulo e ele falou isso em uma entrevista antes mesmo de ter negociação com São Paulo, né? Então não é algo de agora aí, porque no futebol de hoje em dia, né, cara, todo jogador que vai para um clube fala, não, é que eu torço para São Paulo desde criança, não, eu sou flamenguista desde criança, eu sou Palmeiras desde criança. Sempre acontece isso, né? O Arthur mesmo veio para São Paulo, chegou no Palmeiras, minha família é palmeirense. No Botafogo, minha família sempre foi botafoguense. Aí no São Paulo chegou e falou que todo mundo era São Paulino, né? Jogador de futebol tem essa aí. Então, é o curioso. Pelo menos o Vitor Sá falou isso em entrevista antes de qualquer conversa com o São Paulo, né? Pelo menos isso aí, né? Faz mais sentido ser verdade, tá? Segundo o Globoesporte.com, a lista de jogadores analisados pelo São Paulo nesse momento tem mais de 50 jogadores.
o clube tem conversado com empresários para saber as condições de seus atletas e se tem condições de contratar, elencando prioridades como, por exemplo, a zaga. Tá? Informação que trouxe o GE, então o São Paulo tem uma lista aí, né, que está sendo analisado com mais de 50 nomes. Eu vi algumas pessoas comentando e criticando sobre isso, mas, rapaziada, isso aqui, cara, é uma coisa bem básica, só que isso aqui é um tipo de trabalho que o torcedor não fica muito por dentro, porque é um trabalho mais interno que acontece lá dentro. São Paulo, por exemplo, quer um zagueiro, tá conversando com o Domingos Duarte. São Paulo vai lá, diretoria, Rui Costa, ó, quer um zagueiro com essa altura, né, até tal altura, que seja rápido, que seja canhoto, que tenha qualidade técnica para sair jogando, isso. Aí o scout vai lá e analisa 30, 20, 40, 50 nomes no mercado de jogadores que estão livres, né, com as características que a diretoria pede. Isso é natural, né? Entrega lá 20, 30, 40, 50 nomes, a diretoria escolhe quem vai contratar, quem vai abrir conversa, daí isso é um trabalho normal. O São Paulo tem 50 nomes, é normal, os outros times também fazem isso, algo super natural. A gente tem falado aqui há muito tempo. Se eu fosse esse presidente do São Paulo, se ele tivesse realmente a fim de mudar, a fim de fazer o papel dele, né, de limpar o São Paulo, de investigar tudo, ele tinha que investigar todos esses contratos, tudo. Eu falei aqui, desde o cara que entrega pizza no São Paulo tinha que ser investigado, que pizzaria que pede, como se paga. Teria que pegar todos os contratos feitos dessa gestão nefasta do Júlio Casares, que está sendo investigado pela polícia. Ele ia pegar todos os contratos e esmiuçar tudo, e entregar tudo isso para a força-tarefa que investiga o clube. Por que não investigar? Por que não? Ah, mas a cláusula de confidencialidade. Tá, então você faz um negócio lá escondido, não pode mostrar para ninguém? Alguém tem que ter o direito de ver, eu acredito que seja o presidente disso, talvez nem essa comissão de ética. Mas isso já devia ter sido feito por esse presidente aí. Ele já devia ter sido no primeiro dia dele. Sentou na cadeira lá, que caiu de paraquedas, e falou, eu quero todos os contratos aqui na minha mão. Eu quero investigar tudo, quero saber de tudo que foi feito durante essa gestão nefasta. Só que ele também fazia parte da gestão nefasta, né? Porque ele era o vice-presidente. Você percebe que a gente está num buraco sem fundo? E cavando. Porque o perdidão aí, esse presidente perdido, ele não é um cara que chegou com sangue no olho para mudar, porque ele viu um monte de coisa errada. Não, ele fazia parte disso. Eu tenho quase certeza disso, que ele não sabia de nada, era um perdidaço, ele era uma figura decorativa lá. Ele tinha uma carteirinha escrito vice-presidente, não sabia de nada do que acontecia. Mas, se não sabia de nada, caiu de paraquedas nesse cargo, eu acho que a primeira obrigação que ele devia fazer era essa, abrir todos os contratos. Agora, a Força Tarefa está reclamando que o São Paulo não entrega documento. Aí é complicado, né, gente? É o que eu falo pra vocês. Se depender das pessoas de dentro do São Paulo, não acontece absolutamente nada. De vez em quando você vê um barulho, não, vamos fazer isso, não sei o que, expulsa, não sei o que. Que nem expulsaram aquele Schwartzman lá, que confessou, né, o negócio do camarote. Aquilo lá não tinha como, porque era batom na cueca, como se diz, não tem como. Mas aí é aquela história, você muda para não mudar nada. É uma estratégia isso. Eu tenho muito medo que isso aconteça no São Paulo. Se você me perguntar se vai acontecer alguma coisa com esse pedido, essa comissão de ética, com esse pedido ao Macis, vai fazer com que o Rui Costa saia do cargo? Absolutamente não. Eu não acredito. Você acredita? A comissão de ética investigou, o perdido vai pegar, vai falar, é verdade, vamos, demite. Porque é o seguinte... não vai acontecer nada, até porque o Belmonte já saiu. A gente não pode esquecer da culpa do Belmonte também, viu? Ele também é culpado disso tudo aí. Tá lá esquecidinho, mas aqui nesse canal ele não tá esquecido, não. E aí o que acontece? Não vai acontecer nada com essa comissão de ética. Agora, o que eu pergunto pra vocês, que eu faço sempre essa pergunta e ninguém sabe me responder. Em qual clube minimamente sério do planeta Terra esse Rui Costa, depois de tudo que ele fez, de tudo que ele destruiu o São Paulo, em qual lugar do planeta Terra esse cidadão estaria empregado ainda no clube? Qual clube do planeta Terra? Não precisa ser um clube de ponta da Europa, pode ser o Vila Churupita. Se fosse o presidente do Vila Churupita, o Zé Dunha, que é presidente do Vila Churupita, já teria demitido esse cara há muito tempo. Esse cara já devia ter saído junto com o Casares. Aliás, uma galera muito grande devia ter saído junto com o Casares. Por que não sai? Não sei. Tem que perguntar pro velhinho lá. Tem que perguntar pro Macis lá. Por que ele não sai do cargo? Por que ele não deixa o cargo? Eu acredito que seja... Vamos olhar por um lado...
Eu acredito que seja, como o velhinho é perdido, ele não sabe o que ele tá fazendo lá, embora já esteja gostando do brinquedo, ele tira o Rui Costa e vai sobrar pra ele vai ter que cuidar do futebol, ele vai ter que contratar um gerente de futebol, ele não sabe nada, não sabe absolutamente nada de futebol, nada, absolutamente nada de futebol. Então deixa ele aí, vai deixando ele aí. Aí fica lá o Rafinha, que deve estar se preparando para comentar jogo na Globo. Deixa lá, os caras tomam conta aí. Ah, tá bom, o clube tá bom, tá bem pra caramba. Porque o foco desses caras agora não é o São Paulo, não é tirar o São Paulo despencando da tabela que vai lutar para não cair. É a eleição. É a eleição, é a briga pelo poder, é a briga para continuar mamando lá, a briga para continuar com os privilégios, os benefícios. Então esses caras estão nem aí pro São Paulo. Esse presidente aí já tá pensando em reeleição, é o bastidor político já. O clube que se dane, torcedor, futebol, que se dane. Eles estão preocupados com outra coisa. Então, deixa esse Rui Costa aí, vai empurrando com a barriga aí. O cara tá empurrando com a barriga há 5 anos, só fazendo merda. Desculpa. Mas deixa aí mais um pouco, até o final do ano, deixa ele aí. É isso. É isso porque é por essas e outras que absolutamente nada vai mudar no São Paulo. E não pense que com a eleição vai mudar alguma coisa, porque não vai. Não vai mudar nada, até porque aquilo que eu falei para vocês. O problema são as pessoas que estão lá dentro. São as pessoas que estão